Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado da 33ª semana do Tempo Comum, dia 22 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Cecília, padroeira da música e também dos músicos. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, alguns dos saduceus se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos ensinou que se um homem se casa e morre e não deixa filhos, o seu irmão deve casar com a viúva para gerar para ele uma descendência. Ora, existiam 7 irmãos. Esse primeiro casou-se com uma viúva, morreu e não deixou filhos. Casou-se com ela o segundo, o terceiro, morreram sem deixar filhos, e consequentemente todos os 7 se casaram com ela e morreram sem deixar filhos. E no final também morreu a viúva. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Já que ela se casou com os 7. Jesus então respondeu para eles: prestai bem atenção. Aqueles que receberam a graça da ressurreição não se casarão e nem se darão em casamento. Nesta vida as pessoas se casam e se dão em casamento, mas aqueles que ressurgiram e que ressuscitaram, eles não se casarão e nem se darão em casamento, porque serão como anjos. Porque, como disse Moisés na cena da sarça, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. O mestre da lei disse a ele: Mestre, respondestes muito bem. E a partir daquele momento, ninguém mais tinha coragem de lhe perguntar alguma coisa. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nos é apresentado a força da palavra de Deus. E uma coisa que precisa ficar muito claro para nós, que não basta somente o conhecimento da letra, mas é preciso também ter a unção. Ter a unção que emana da palavra de Deus, de tal modo que nós podemos nos convertermos em mestres em Israel, homens de ciência, homens acadêmicos, e não compreendermos bem os mistérios da palavra de Deus, aquilo que o Senhor manifesta para quem Ele quer. Por isso os mestres da lei hoje, profundos conhecedores das tradições de Israel e da lei de Israel, eles não conseguem compreender. E eles não creem na ressurreição dos mortos, como eles também não acreditavam nos anjos. De tal modo, então, que nesse evangelho de hoje, nós encontramos esse embate entre eles e Jesus, porque eles querem armar uma armadilha para Jesus. Eles querem apanhar Jesus de algum modo. Por isso, agora, então, eles estão indagando sobre a existência ou não da ressurreição dos mortos. E é interessante que hoje, muitos dos nossos cristãos também não acreditam mais na ressurreição. Para eles, a vida humana é mera biologia, é somente nascer, sofrer, morrer, ser enterrado e acabou tudo. Eu não sei se você participa dessa ideologia, se você participa dessa teoria. Eu só sei que nós professamos: eu creio na ressurreição dos mortos. E quando nós celebramos a nossa Eucaristia também, nós cremos na comunhão entre nós e aqueles que estão ou se purificando, ou aqueles que já estão contemplando a face do Senhor. De modo que a morte para nós cristãos não é a última palavra. E foi justamente esta força invisível, esta força tão forte, que foi capaz de impelir os irmãos macabeus da primeira leitura de hoje, onde o próprio Judas vai também pedir para oferecer sacrifícios em homenagem e em honra daqueles que derramaram o sangue para poder purificar o templo e resgatar a fé. E para Judas eles são heróis, e eles não estão mortos, mas eles vivem, eles estão vivos. Os saduceus não conseguem compreender isso, como também, volto a repetir, muitos dos cristãos não conseguem compreender isso. Porque para compreender essas verdades da fé, é necessário ter os olhos do Espírito, é necessário nascer do alto.
Aquilo que o Pequeno Príncipe vai dizer, o essencial não se vê com os olhos, somente com a unção do Espírito, somente sob o olhar do Espírito, eu posso compreender o mistério de Deus, ou tentar, eu posso compreender o mistério de Jesus, eu posso compreender o mistério da igreja e principalmente crer na presença real de Jesus no corpo e no sangue. Mas os saduceus, eles não conseguem compreender isso. Para eles, a vida, a outra vida, para eles, a outra vida, se existisse, teria que ser uma repetição dessa, uma continuidade dessa, onde nós teríamos filhos do mesmo pai, marido da mesma esposa, esposo da mesma mulher, primo dos mesmos primos. Não, isso não existe em outra realidade. Esses laços são humanos, são laços sanguíneos, são laços afetivos, que ficarão somente nessa história humana, aqui, mas na outra dimensão da nossa vida, porque nós não cremos numa outra vida, nós cremos na mesma vida que fora iniciada um dia no útero da nossa mãe, a vida que o Senhor nos convocou para existir, e que depois de 9 meses nós saímos para poder peregrinarmos nesta vida, já com o tempo determinado para regressar para a casa do Pai, e encontramos pessoas, foi nos dado um pai, uma mãe, os irmãos, os amigos, edificamos história, e a partir dessa história surgiram pessoas que são significativas e importantes para nós, que nós também as deixaremos em determinado momento, e que elas também, consequentemente, nos deixarão. Por isso, então, agora, os saduceus querem propor a Jesus esse jogo, uma viúva que fora casada com os 7 irmãos, e além de Moisés dizia que se o irmão morresse e não deixasse filho, os irmãos deveriam casar com esta viúva para deixar para ele um herdeiro, uma herança humana. E ela se casou com 7, a questão está aqui, ela se casou com 7, e todos morreram, e ela também morreu. Então agora vem a pergunta, na ressurreição ela será esposa de quem? Dado que ela se casou com 7. Jesus então convida os saduceus a partir desse momento a irem além do factual, a ir além do biológico, a ir além do histórico, para perceber que a história de Deus é maior do que a nossa história humana, e que a vida em Deus é mais profunda e é mais significativa do que a vida que nós temos aqui. E Jesus vai dizer então, ela não será esposa de ninguém, porque para aqueles que receberam o dom e a graça da ressurreição, eles serão como anjos. Ninguém mais vai se casar ou se dará em casamento, já não haverá mais paternidade nem maternidade, já não haverão mais os laços sanguíneos e simplesmente os laços do Espírito. Somos todos filhos de um mesmo Pai, todos filhos de um mesmo Pai, e isso nos hermana, Então Jesus vai tentar mostrar para eles, mas vocês também aprenderam que Moisés ensinou, quando Moisés tem a experiência da sarça ardente, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quer dizer, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos, porque todos vivem para Ele. Quer morramos, quer vivamos, morremos e vivemos para o Senhor, nos ensinou o apóstolo Paulo. E cada dia que nós peregrinamos neste mundo, estamos peregrinando de volta para a casa comum, que é a casa do Pai. No final, o mestre vai dizer, mestre, respondestes muito bem. E a partir desse momento, ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Domingo agora, amanhã, nós vamos celebrar a festa de Cristo Rei. E com isso nós estamos terminando o ano de 2025. E vamos começar a celebrar o Advento, o tempo do Advento, que é a preparação para celebrarmos a natividade do Senhor. Não somente tempo de comer rabanadas e de comprar e de dar presente, de pintar a casa, de comprar isso, fazer aquilo, não. É tempo de revermos o nosso coração, preparar as nossas vidas para o renascimento constante de Jesus em nossa existência. Então, prepare-se bem. Estaremos iniciando o tempo do Advento a partir do próximo domingo, dia 29, e que este seja um tempo sagrado para mim e para vocês. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Cecília, rogai por nós, paz e bem.